E aí, moçada? Suave? Seguinte, bora lá para mais uma aula de geometria aí do terceiro ano, seguindo esse conceito nosso de estudo de geometria analítica, tá? Ressalto de novo, não se desesperem, fica suave, tranquilo. No retorno às aulas, nós vamos rever todos esses conceitos que a gente viu ainda em EAD, tirar a dúvida de vocês, reforçar isso para contribuir para melhorar o ensino de vocês. Aos poucos a gente vai evoluindo devagarzinho, muita dedicação e empenho que a gente consegue vencer esse período de quarentena e conseguir essas atividades à distância, fazer com que sejam produtivas, certo? Na última aula, nós vimos equações da circunferência geral e reduzida, a distância, né, entre pontos e o centro da circunferência, a distância entre um ponto e uma determinada circunferência, que envolve estritamente o raio dessa própria circunferência. E hoje a gente vai aprender a identificar uma circunferência numa equação quadrática. Vou tirar o vídeo aqui para ficar melhor. Que equação quadrática é essa, professor? Muito doido isso. Equação de segundo grau. Lembra da equação de segundo grauzinha lá? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente vai ter uma equação de composição agora, onde a gente vai ter as duas incógnitas no mesmo lado da operação. A gente vai aprender a identificar uma circunferência numa equação quadrática só olhando e seguindo alguns passos. Então, vamos lá. Como assim, professor? Seguinte, a equação quadrática, ela define para a gente se existe uma circunferência cognitiva àquela equação, referência àquela equação de segundo grau, seguindo algumas condições. E que condições são essas? Eu preciso levar em consideração a definição de uma equação de segundo grau com duas incógnitas. Ou seja, a gente vai observar uma equação normal ou reduzida, tanto faz, da circunferência, porém que dentro do mesmo grupo, do mesmo lado da operação, você vai ter x e y, as duas incógnitas, né? Olha para vocês verem um exemplo dessa equação geral aí, ó. Ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Imagina que o a, o b, o c, o d, o e e o f são números reais quaisquer, certo? X e y são incógnitas. Você está vendo que você tem as duas incógnitas do mesmo lado da operação? Professor, mas é possível pegar uma equação nesse formato, dentro dos conceitos de geometria analítica, e encontrar, olhando para a equação, determinar, melhor dizendo, se existe uma circunferência pré-definida por essa equação? Sim, é possível. Por isso que ela tem essa característica de coeficientes geométricos lineares, estando no mesmo lado da operação. Como que eu vou identificar isso? Nem toda equação de segundo grau, com duas incógnitas, é considerada equação de uma circunferência. Isso é óbvio. Vai ter equação de segundo grau, vai ter duas incógnitas do lado, que não vai ter uma circunferência pré-determinando ela. Quando que eu vou pré-determinar que são equações de circunferência? Eu preciso considerar os coeficientes dela. Ou seja, o A, B, C, D, E e F da equação anterior, os números, eles têm que obedecer a algumas condições. Que condições são essas? O coeficiente A e B, geralmente, são os coeficientes que estão com o primeiro x e com o primeiro y, e geralmente elevado ao quadrado. Esses dois devem ser iguais entre si e nenhum dos dois pode ser zero. Como assim, professor? Pensa comigo. X ao quadrado mais y ao quadrado. São iguais? São, não são o A e B deles? Porque o de x é 1, de y também é 1. 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Então, o coeficiente A e B é 4 e 4, são iguais. E ambos são diferentes de zero. Se obedecer isso, mais o coeficiente já dá um pressuposto, já respeita uma condição de que essa equação pode ser de uma circunferência. Porém, ele também tem que o coeficiente C, então você tem o A, o B, o terceiro coeficiente, o C, ele tem que ser igual a zero. Geralmente, o C é o xy. É o número que vem com o x e o y multiplicando um pelo outro. Seria mais ou menos assim, ó. 4x quadrado mais 4y quadrado menos 4xy. Imaginem que esse menos 4xy eu anulasse e tirasse ele da equação, ficasse sem eles, valesse zero. Se isso acontecer, o A e B são iguais, os números,
são diferentes de zero e o C da função não existe na equação, desculpa, não existe na equação, né? Então, ele é igual a zero, a gente considera ele como sendo igual a zero. E quando também, em uma equação da circunferência, escrita na sua forma reduzida, o valor do segundo membro da igualdade, for positivo, ou seja, aquela constantezinha lá, lembra da equação reduzida da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos u ao quadrado é igual a um valor k real qualquer? Na verdade, esse k é o raio da própria circunferência. Esse k, que é o raio lá da circunferência, tem também que ser maior que zero. Se ele for maior que zero, bate o conceito. Pessoal, mas são muitos passos para gravar. Um por exemplo que vai ficar mais claro. Olha só. Verifique se a equação x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 6x mais 4y menos 9 igual a zero pode ser considerada uma equação da circunferência. Ó, vamos ver. É uma equação da circunferência tem algumas condições que ela tem que seguir, todas aquelas condições, né? O A e B tem que ser igual e ambos diferentes de zero. O C tem que ser igual a zero e o termo que está depois da igualdade tem que ser maior que zero. Então, vamos lá. Primeira condição, A e B. O número que estaria lá com x ao quadrado é 1, certo? Porque ele não aparece, mas o outro y ao quadrado lá, quem está com ele é 3. Então, A e B são diferentes. Então, ela não pode ser uma equação de uma circunferência. Outra condição que não daria pressuposto para ela ser a equação de uma circunferência. O C da função vale zero. Pô, professor, o C está lá, menos 6. Não. Menos 6 não é C, o menos C é o D. Menos 6 é o D, desculpa. O C da função seria um elemento numérico que estaria com o x, y juntos, certo? Como ele não aparece, ele é zero, né? Terceiro pressuposto. Na verdade, desculpa, fiz a confusão. Na verdade, o menos 6 ele faz um papel sim de ser nessa equação, certo? Porque o C da equação, que seria o xy, não aparece aí. Ele está igual a zero, certo? Como ele está igual a zero, ele, na verdade, ela poderia, se fosse somente esta condição, ser uma equação da circunferência. Porém, ele não aparece igual a zero, mas o C aqui, ó, assume o papel de menos 6, certo? E por último, o K, ou seja, o valor que está depois da igualdade, é igual a zero, e não pode ser igual a zero. A gente falou que tem que ser maior que zero. Então, essa equação não define uma equação de uma circunferência. Tá claro isso? Olha o outro exemplo. Verifique se a equação menos x quadrado menos y quadrado mais 8x menos 7 ela pode ser considerada uma equação da circunferência. Ela pode ser considerada uma equação da circunferência, porque ela satisfaz as condições que a gente reviu. Ó, primeiro, os coeficientes a e b, menos x quadrado e menos y quadrado, lá tem menos 1 e menos 1. Os números são iguais e diferentes de zero, certo? O coeficiente de xy não aparece, ou seja, o número que está com xy junto não aparece dentro da equação, então ele é igual a zero, então respeita. E se eu passar a equação menos x quadrado, menos y quadrado, mais 8x, menos 7 igual a zero, para sua forma reduzida, quando eu reduzo ela, nós vamos verificar que o quê? O termo que fica depois da igualdade é maior que zero, certo? Ele é igual a 9. Como 9 é maior que zero, então ela representa. Pô, professor, mas eu não olho na equação geral? É aí que está, trouxe para cá para vocês entenderem. Na equação geral, vocês olham A e B se são iguais e diferentes de zero, e se o C, o número que está com xy, não aparece na equação, é igual a zero. Cumpriu essas duas condições, ela pode ser uma equação de segundo grau. Porém, para confirmar, você vai pegar a equação e reduzir ela. Como que você reduz ela? Faz o inverso do produto notável, né? Porque a equação reduzida de uma circunferência não é um produto notável. Então, se você tem a equação geral, é porque você pegou esse produto notável e desenvolveu. Chegou na equação geral. Logo, você vai pegar a equação geral e voltar para o produto notável, certo? E foi o que a gente fez aqui, olha, menos x quadrado, menos y quadrado, mais 8x, menos 7 igual a zero, esses caras estão negativos. Então eu multiplico por menos 1, troco o sinal de todo mundo, certo? Ao trocar o sinal de todo mundo, o que eu fiz? Juntei x com x, certo? E juntei y com y. Logo, o número que
está sozinho antes da igualdade, joguei ele para depois da igualdade, porque o zero some, não precisa aparecer, não é? O professor, mas estava faltando um elemento aí, né? Um elemento de y. Se não aparece é porque ele é zero, por isso que eu coloquei 0y, certo? Eu predispus a solução disso aí, fiz o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Era menos, só que número negativo elevado a expoente par fica positivo. Essa primeira parte aí resolvi, ficou x ao quadrado, menos 8x, mais 16. Fiz o produto notável, né? Que vocês já conhecem. Para organizar. Mantive o y ao quadrado mais 0y, certo? O 16 é um valor numérico também, porque é um valor numérico. Por que o senhor fez o produto notável? Porque x ao quadrado menos 8x, eu preciso reduzir isso aqui. Esse 8 está multiplicando por x, é um valor numérico, né? É uma grandeza que dá para reduzir ainda no quadrado do produto. Eu peguei o 16, joguei ele para lá somando e tal, de cá subtraindo foi somando, né? E segui desenvolvendo o produto notável. X ao quadrado menos 8x mais 16 mais y ao quadrado mais 0y mais 0. Como mantive, fui trazendo o zero para dentro aqui do produto notável para manter, né? Resolvi isso aqui da seguinte forma: x ao quadrado menos 8x mais 16 é a mesma coisa que x mais 4 ao quadrado, não é? Porque você vai fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, vai dar novamente isso aí, certo? Mais y quadrado mais 0y mais 0, ou seja, peguei o produto notável e redesenvolvi e reestruturei ele para uma forma simplificada, né? E simplificando a equação. Os valores numéricos que estavam do lado de lá ficou menos 7 mais 16, que eu trouxe do primeiro membro, né? Só fazer a continha, sinal diferente, sinal do maior subtrai, deu 9. Logo, eu provo que 9 é maior que 0, então ele cumpriu as 3 regras. A e B iguais, C é 0, e o termo referência que está depois da igualdade, ao pegar a equação e reduzir ela novamente, chegar na equação reduzida dela, ele é 9, 9 é maior que 0. Então, ele cumpre as 3 condições, então eu posso falar que essa equação sim uma equação de uma circunferência de condições pré-determinadas, certo? Então, recapitulando, se eu pegar uma equação, quiser observar se essa equação é uma equação de uma circunferência qualquer, eu tenho que seguir 3 passos. O primeiro passo, olho para o A e B dessa equação e vejo se eles são iguais, se são números indiferentes de 0. Segundo, se o coeficiente C dessa equação tem que ser igual a 0, ele não pode aparecer, que é o coeficiente que acompanha o produto xy nos termos geométricos colineares. E terceiro, o valor angular da grandeza da igualdade da equação geral, quando eu pego a equação geral e transformo ela na forma reduzida, ela tem que ser tem que ser maior que 0, ou seja, um número real, igual a R, certo? Tranquilo? Vamos com calma, a gente vai estudando. Qualquer dúvida, me chame no grupo, estou à disposição de vocês, cambada. Qualquer dificuldade, a gente vai conversando no grupo, vai alinhando, a gente vai evoluindo esse conteúdo e essas condições vai ficar claro para vocês que a gente vai usar muito, tá bom? E aos poucos nós vamos conseguindo evoluir com isso aí e vamos vencer logo, logo. A gente se encontra na sala de aula e tira as dúvidas, tá bom? Abraço, valeu, até mais.